Pessoal, muito boa noite. Nós estamos aqui na segunda explosiva do Deladeira Podcast e é um programa que nós criamos para poder abrir espaço para as pessoas conversarem, debaterem os assuntos importantes concernentes ao sul do estado, à política também, qualquer assunto aí. Eu estou recebendo hoje com muito prazer o Cleverson Maia, né? Está aqui junto comigo. Uma boa noite para você. Boa noite. E também a Roberta Campos. E a gente vai trocar uma ideia. Roberta Simões, eu estou com Campos na cabeça. Roberta Simões, que vai trocar uma ideia com a gente sobre Marataízes, a situação que está vivendo a cidade, as últimas informações. Boa noite, Roberta. Boa noite. Boa noite. Cleverson. Cleverson, deixar para você primeiro o microfone, para você mandar uma mensagem para o pessoal que está ouvindo aí, né? Que acompanha o seu mandato como vereador de Marataízes. Boa noite, Max. Boa noite, Roberta. Boa noite, o pessoal que está acompanhando com a gente aqui e também o pessoal que está acompanhando pela internet. É um prazer enorme estar aqui. A gente falava aqui em off. Sempre que a gente tem uma oportunidade de falar, a gente tem que aproveitar, tem que falar, tem que trazer um pouco de informação. Acho que hoje a gente pode trazer uma informação menos enviesada, né? Uma informação mais realista sobre nossa cidade. Sem flosô, né? Sem muita influência de outros aspectos. E a Roberta tem uma visão popular que é importante, que é importantíssima, né? E eu vou também poder trazer uma coisa mais política, que eu acho que é interessante também. Por que eu invoquei que você é Roberta Campos? Eu não sei por quê. Pior que você falou um sobrenome que eu não gosto nem um pouco. Mas também tenho parentes Campos, que são pessoas que eu gosto. Roberta Simões. Eu falei Roberta Campos ou Roberta Simões na gravação? Roberta Simões, né? Simões. Então acertei ali. Eu achei que eu tinha errado. Só agora que você inventou esse negócio de Campos aí. Então, o Cleverson Maia está aqui. Para você que não conhece, eu já peguei o Cleverson pela curva na campanha passada, né? Ele estava de um lado da campanha e pau na muleira e pau de cá, mas... essa coisa de política passa e o que fica, o mais importante, nós moramos na mesma cidade, o Cleverson é um parlamentar que representa o município de Marataízes e é importante a gente falar com o Cleverson sobre a situação, principalmente por ser um vereador, um dos poucos vereadores que hoje não fazem parte, não compõem a base do governo. Então ele pode falar do que ele está vendo, do que está acontecendo. E hoje, Cleverson, qual é a sua visão de Marataízes? Você hoje olha Marataízes como uma cidade, está crescendo, muito comércio chegando, muitas pessoas vindo para cá, e você vê que existe uma política nova, existe gente nova que você apostaria aí para 2024, que pode fazer a diferença na política aí? Eu acho que eu não diria tão novas, mas existem muitas pessoas com ideias muito novas, né? Existem muitas pessoas que realmente apresentam projetos que a gente começa a olhar com a possibilidade de, olha, esses aqui podem realmente trazer... Na verdade, eu vejo a política de Marataízes uma política de algumas décadas atrás. A gente ainda não passou por um processo evolutivo da política. A gente ainda entende... tem uma dificuldade muito grande para entender o que é papel do executivo, o que é papel do legislativo, o que é papel do judiciário, como isso se divide. Isso vai desde da população mesmo, né, do movimento popular, quanto também dos agentes políticos. Acho que os agentes políticos também precisam passar por um processo de reciclagem e entender, olha, a gente viveu a era analógica e hoje nós vivemos a era digital. Nessa era digital não dá mais. De um dia para o outro as coisas mudam totalmente. Então você tem que estar atualizado, você tem que estar entendendo todo o processo. Eu até trouxe uma cartilhazinha que o Senado Federal ele faz da função do vereador. Por quê? Porque há a nível federal em grandes cidades, a nível de estado, essa ideia de vamos transformar o vereador num vereador do século XXI, e só que às vezes em alguns municípios é mais devagar, que é o nosso caso, né? Então nesse aspecto acho que a gente está evoluindo, mas eu vejo assim com bons olhos, eu vejo que a gente já esteve pior e estamos num processo de evolução, então acho que teremos bons nomes em 2024, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Essa renovação que aconteceu na Câmara de Marataízes aí, né? Entrou uma turminha nova, né? O quê? 6 vereadores. 6 vereadores novos. Dividiu, né? Tirou 6 da antiga, entraram 6 novos. Você acha que já fez um pouco de diferença aí na... Acho que faz, mas tipo assim, acho que, volto a dizer, eu acho que não está muito na questão da renovação nominal. Saiu fulano, entrou ciclano, agora mudou. Não, é uma renovação de conceito. Poderia até ser um vereador antigo, desde que conceitualmente ele mudasse de opinião. Olha, se fazia política desse jeito, hoje não dá mais para fazer desse jeito, vamos fazer desse jeito, que esse jeito é o jeito mais correto para o momento que nós vivemos. Então, de fato, entraram bons vereadores novos,
Alguns vereadores antigos, você vê que já começam também a entender, olha, não dá mais para seguir nessa linha, vamos trazer uma linha mais moderna para o povo. Por quê? Porque essa linha moderna é o que vai funcionar igual. A gente viveu um momento onde havia pouca fiscalização, em que havia muito pouca... não tinha comunicação como a gente tem hoje, por exemplo. Hoje nós estamos no podcast. Há 5 anos atrás a gente não falava em podcast. Isso não existia. Então, não, até existia, mas podcast era áudio mesmo. Não tinha esse negócio de isso, vídeo. Era incomum, né? Então, esse processo, ele vai obrigar todo mundo a se adequar. Olha, infelizmente, meu amigo, hoje, por exemplo, eu já acompanhei alguns vídeos da Roberta. A Roberta, ela faz o vídeo ali cobrando, mostrando onde está o problema. Há 10 anos atrás, isso era impossível de se imaginar. Não, nem pensa. Ou dificilmente você, a Roberta teria que procurar um vereador para um vereador ir lá fazer a manifestação. Hoje não, ela pode fazer. Na sua casa mesmo. Ela não precisa mais de um vereador ou de um agente. Ela mesma é formadora de opinião, ela mesma é comunicadora do problema. Então isso eu acho dinâmico, essa dinâmica maravilhosa, inclusive. Eu gosto muito dessa ideia. Roberta, você é uma das pessoas, uma pedra no sapato do atual governo, e não só do atual governo. Independente de quem está no poder, você tem sido uma pessoa que tem cobrado muito. Como você assiste hoje o atual governo de Marataízes? Você que é uma pessoa da população, mas uma ativista política, né? Eu queria que você falasse como você vê. E você também tem algumas ações que você entrou contra o governo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite você, Max, Cleverson, vereador. O áudio tá baixo, tá? Estão reclamando que o áudio tá baixo, tá? Dá uma olhada, aumenta esse áudio para nós. Deixa eu aumentar aqui até o microfone, ver se melhorou um pouquinho, peraí. Fala um pouco mais. Vê se melhorou um pouquinho. Pior que eu falo alto. Estão reclamando. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Jaiminho, pra Micaela, que estão seguindo Maurílio, Gil. Maurílio tá aqui. Isso, Maurílio tá aqui com a gente aqui. Queria apresentar o pessoal, o Maurílio veio me acompanhando, presidente do PL. Dar uma boa noite ao pessoal que está em casa aí assistindo, no trabalho, que parou um pouquinho para assistir, principalmente as pessoas que atenderam o meu pedido. Porque eu falo sempre, a gente tem que participar. O povo precisa descobrir o poder que tem. E o poder que tem, principalmente e imediatamente, está nas suas atitudes. Entendi. Então, eu sou apontada por ser pedra no sapato, eu sou odiada por alguns, principalmente políticos na cidade. Muitas das vezes sou ameaçada, né? Sou vítima de retaliação, de fofoca e muita coisa. Mas bem-vindo ao clube. Mas acontece que quando a gente tem um ideal, quando a gente tem um caráter, né, que é lutar pelos nossos direitos, foi o que você falou, independente de governo, quem está governando. Se o direito é meu, eu vou cobrar, seja de quem for. Você está entendendo? Então, a sua pergunta foi, né? Já dei boa noite, pessoal. Como eu vejo a atual gestão, que já está quase, quando terminar, vai estar quase há 10 anos, comandando o nosso município, né? Robertino Batista. Né? De acordo com tudo que aconteceu, terminando, a gente vai ter um prefeito num comando, no geral, não de um mandato só, né? De quase 10 anos na cadeira. Poder. No poder. O povo tem que se recordar disso. Ele não deixou de fazer nada porque teve um mandato. Ele vai completar 10 anos no final disso tudo. Né? Então, tempo ele teve. E dinheiro. É onde eu ia chegar agora. Peraí. Então, eu estou aqui hoje, em qualquer lugar que eu vá, agradeço o convite, Max, é a primeira vez que eu venho publicamente e falo para o povo, a não ser na minha página. Né? Onde eu tenho quase 5 mil pessoas lá no Facebook. Quero agradecer a todo mundo que está aí. Né? Então, eu vim aqui e vou estar em qualquer lugar para falar a voz do povo. Não vou vir aqui puxar saco de político, não vou vir aqui parabenizar pelo trabalho que está sendo feito, porque está sendo muito bem pago. O que vier a ser feito. Não espere de mim parabenizar pela obra tal, que custou milhões, porque isso aí só não faz se não quiser. Né? Com tanto recurso, né? Então, como, né, sendo a voz do povo, ouvindo o povo, apesar de não estar em cargo nenhum no município, nem funcionária pública e muito menos estar vereadora, mas falando a voz do povo, eu quero falar aqui, deixar bem claro o que eu escuto do próprio povo. São 3 dúvidas hoje em relação ao cenário político de Marataízes. A primeira delas, primeira pergunta, por que um prefeito investigado em tantos escândalos de corrupção,
né? Temos a Operação Rubi, Operação Salvação. Nós sabemos, não existe, acho, ninguém na cidade que não sabe o que aconteceu, né? Tivemos transcrição de áudios falando de propina e tudo mais. Então, a primeira dúvida que passa na cabeça do povo é essa. Como um prefeito, desse jeito, dessa forma... Desculpa falar, a gente aqui não tem coisa... Então, vou falar assim, sujo. Vou usar essa palavra para ser legalzinha. O prefeito tão sujo, né, que desde que ele prove a inocência dele, ele está sujo. Né? Até que prove, né? Até que prove a inocência dele, ele está sujo, está queimado. Então, como que ainda continua no comando da cidade? Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida do povo, estou aqui passando as dúvidas do povo. O povo, o que o povo lá fora quer saber. A segunda dúvida é, por que nós temos uma Câmara tão omissa? Não estou me referindo ao Clévio. Todo mundo sabe que uma não, mas se você não faz verão. Não, mas se você falar que você tem uma Câmara omissa, e o Cleverson, ele tem uma vantagem. Ele se coloca porque o que ele pode fazer no meio de um monte de gente. Ele é corajoso, ele é uma andorinha. Mas eu vou dizer que eu gosto quando provocação, há essa provocação, porque... Você desculpa, mas... Porque, não, eu não acho que eu tenha que sair da provocação, até porque é papel do legislador e a gente se esforça para isso, mas nem sempre dá certo. É papel de cada um, são 13, né? Somos 13. Mas é papel de cada um tentar abrir os olhos dos colegas e mostrar, olha, gente, tem algo acontecendo. Vamos tentar. E, obviamente, eu estou tentando. Mas... O que vai fazer? Agora, chamar para a responsabilidade. E a pergunta que não quer se calar é se o doutor Ricas e se a Polícia Federal veio aqui passear. Porque, na verdade, ninguém tem culpa. Não teve culpa. Como não teve culpa se a Polícia Federal afastou o camarada? Esse camarada precisa responder à justiça, à população. Ele precisa ser homem para poder olhar para a cara da população e dizer o seguinte, olha, eu fui afastado porque eu respondo por indícios de corrupção e indícios para a gente ser muito educado, para usar termo jornalístico, para evitar processo. Né? Então, quer dizer, 3 secretários afastados... Entendeu? O doutor Eugênio Ricas, o Ricas é meu amigo, eu conheço o Ricas. O Ricas, eu falo com o Ricas, eu tenho contato com o Ricas direto. Então o que acontece? O doutor Ricas veio passear, mandou a equipe da Polícia Federal que dá um passeio, porque não aconteceu nada. Porque tem gente que defende e ameaça a gente. Exatamente. Dizem, não aconteceu nada porque ele voltou. Voltou porque conseguiu um juiz, né, um bem-aventurado que ajudou e voltou agora com ele. Agora, a situação do Tinim não é nada boa. Ele responde o processo da Rubi, o mesmo processo que a Amanda Quinta foi presa. Agora, ele ficou solto. Entendeu? Então é uma situação complicada. E os vereadores que tem aí, eu tô aqui para elogiar mesmo a figura do Cleverson aqui. Corajoso. Não, que ele venha aqui, cara. Eu quero que venha o William. Tem que ser assim. Eu quero que venha Luiz. Eu quero que venha. Quem são os outros? Vem todo mundo. Eu quero sentar aqui do lado de todos eles, Senta. inclusive do presidente da Câmara, que já me expulsou pela guarda, mandou me tirar a força da calçada da Câmara. Não, que é um absurdo. Pois né? eu quero ele aqui do meu lado para, quem sabe, ele ter uma justificativa para isso. Eu estava na calçada num dia de sessão. Não bastou ele me expulsar da sessão, não permitir minha entrada. Ele ainda mandou o guarda à força, usar de força, né, caso eu questionasse, para me tirar da calçada. Não, e a definição melhor disso tudo é que o Cleverson está aqui. Cleverson nunca foi afastado. Mantém a legislatura dele lá, está lá. Ninguém foi na casa dele visitar. Ninguém acordou ele de madrugada. Então, você também não, eu também não. E a maioria da população que está aí. Então, quer dizer, pelo amor de Deus, algo de podre no reino da Dinamarca. Tem que citar aqui Shakespeare. Existe algo de podre no reino. Então, as pessoas não acordam para a vida. E tem gente hoje celebrando o abono que o prefeito deu para ela. Está bem lembrado aqui. Entendeu? O Eduardo Moraes falou, tem gente que bate palma por causa de um abono. Um abono de R$3.000 que dá e o salário que não aumenta. Né, ô vereador? Foi bom você tocar nesse assunto. Deixa ele falar. Primeira indicação que eu apresentei, só para poder deixar o pessoal entender melhor, existe uma dúvida muito grande em boa passada da população. O vereador consegue fazer o quê? Nós temos algumas ferramentas, uma delas é a indicação parlamentar. O que é a indicação parlamentar? É um pedido formal. É como se fosse um ofício. Prefeito, está com tal problema, você podia resolver isso? Claro. Isso que é a indicação. Ele é obrigado a atender? Não, ele não é obrigado a atender. Mas está ali. E existem os projetos de lei
que você, uma vez aprovando, vai para sanção ou não. Ele pode vetar o projeto, ele pode aprovar. Mas falando da indicação, logo quando eu assumi, a primeira indicação que apresentei foi a questão de contratar uma empresa especializada para fazer um plano de carreira para os servidores. Nós temos hoje mais da metade dos servidores recebendo menos do que um salário mínimo. Nós temos a Guarda Municipal, segunda Guarda Municipal mais mal paga do Estado do Espírito Santo. Então, é uma coisa severa. E aí vem o abono. Obviamente, o abono também é uma indicação minha, apesar de ninguém falar sobre isso, né? Mas foi uma indicação minha aprovada. E é bom dizer, a indicação ela tem a minha autoria, mas ela foi aprovada pela Câmara, inclusive por unanimidade, todos aprovaram. E foi lá... O abono é uma indicação sua. Foi eu que apresentei a proposta da indicação. Entendi. O prefeito podia atender ou não atender. E atendeu. Só que ele não atendeu e falou, estou atendendo tal indicação. Mas tudo bem. Eu sou daqueles que, se deu certo, ótimo, não preciso de crédito. Eu quero que dê certo. Claro. Mas o ponto é, fiz essa indicação em 2021, quando eu assumi. A gente tinha uma lei em vigor na época da pandemia que impediu o município de criar despesa com o pessoal. A própria Câmara lá na época, não levou minha indicação adiante sob a alegação de que, olha, não pode criar despesa e tal. Eu não tinha pedido para criar despesa. Eu tinha pedido para que se contratasse uma empresa especializada para fazer... Sabe quanto tempo leva, em média, um plano de carreira bem feito? Um ano. Foi o que aconteceu em Itapemirim, quando foi feito lá, né? Na época eu era presidente do sindicato Itapemirim, dos servidores. Então, leva um tempo. Só que, por algum motivo, eles disseram, não pode. Aí agora estão fazendo plano de carreira. Só que contratou-se uma empresa, né? Ela está fazendo. Então, depois podia ter sido começado lá em 2021. Não fez. Aí agora estão fazendo. Não sei quando que está planejado para ser concluído. Só que estão fazendo sem a participação do sindicato, que mal ou bem é o representante legal dos servidores. Porque o presidente do sindicato, para quem não sabe hoje, é um adversário do prefeito. Então, o prefeito trata adversário como inimigo, né, que é adversário, o termo é adversário na política, tanto é que eu já fui adversário de Cleverson na política, a gente trabalhando em campos opostos, hoje ele está aqui. Então, a gente se trata como adversário, agora inimigo a gente não é, nunca foi. Sim. Eu torço para ele, torço pelo meu trabalho, vamos embora. Agora, o prefeito hoje é inimigo do presidente do sindicato. Então, o sindicato hoje não consegue nada. E aí, como consequência, a gente tem o quê? Se o representante dos servidores não participa do processo, qual a segurança que você vai ter que vai sair dali uma coisa que seja realmente benéfica aos servidores? Você não tem um representante ali. Então, acontece de uma forma muito... Lá em Itapemirim, quando aconteceu com o representante do sindicato. Nem era eu, foi uma antes de mim. Mas participou dentro do processo, isso foi em 2014 para 2015, se eu não me engano. Então, aconteceu, e hoje você pega o servidor lá de Itapemirim, guardado ali um ou outro problema, tá muito legal. Se comparar Itapemirim com Marataízes, existe um abismo de diferença entre Marataízes e Itapemirim em matéria de valorização do servidor público. Isso já se arrasta há anos. Então, o abono é muito bom, é importante, ajuda o comércio, ajuda todo mundo, não se questiona a vantagem do abono, mas ele não pode ser um remédio eterno para compensar uma doença que não se curou. A doença se cura como? Valorizando de fato o servidor. É plano de carreira. Não é só também dar um plano de carreira, você tem que criar método de avaliação para o servidor trabalhar cada vez melhor para a população. Então, é nisso que eu acredito, é nisso que eu trabalho de 6 anos à frente de um sindicato de servidores, foi em cima disso. Dá-se o valor no tamanho que o servidor tem, nem mais nem menos. Mas existe um plano de carreira em voga aí? Estão pensando nisso? Não, está sendo elaborado, né? Está sendo elaborado, mas a gente não sabe exatamente como vai ser. Como tá? Não sei. Não faço ideia. Se você me perguntar, porque informação a prefeitura não dá. Eu não faço ideia de como está. Eu imagino que esteja adiantado, até porque, se eu não me engano, já está um tempo sendo feito. Já está um tempo sendo feito. Eu não sei sequer a empresa exatamente que está fazendo. Mas eu sei, tipo assim, quando foi feito a Itapemirim foi a UFES. Eu tenho certeza que foi caro. Aqui na Fundação Getúlio Vargas, que estava até na... Aqui acho que é a Fundação Getúlio Vargas. Pode ser a Fundação Getúlio Vargas. Que estava na mira agora da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que até o presidente foi preso, alguma coisa desse tipo. É a Fundação Getúlio Vargas, aquela que aconteceu no Rio, né? Depois eu posso até mostrar a matéria aqui, o pessoal foi preso. Eu imagino que seja Getúlio Vargas mesmo. É a Fundação Getúlio Vargas. E custou a bagatela aí de mais de 1 milhão. Hoje, eu fiz a somatória, dava mais ou menos isso aí. Se eu tiver errado, me perdoe, eu dou a corrigida no próximo programa. Mas é essa fundação que deve estar cuidando dessa situação aí. É bem provável. É bem provável. Tem pouco tempo, desde 2018. Ô, Roberta, uma coisa que você falou aí, que eu estou muito preocupado... E você pode concluir, mas você também aproveita e emenda
na questão que você, depois da saúde, que eu fiquei muito preocupado que você falou que essa informação que não tem hoje uma máquina de quê? Raio-X. De raio-X dentro do... Não tem, né? não tem. Aliás, você sabia que a prefeitura aluga? É. Sabe quanto custa uma máquina de raio-x para a prefeitura alugar? É o equipamento mais barato da medicina. De tudo que tem na medicina, um equipamento de raio-x é o mais em conta. Dá para ter aqui tranquilamente. Como daria para ter aqui eu não sei se tem hoje, se eu estiver mentindo, uma UTI móvel, que eu acho que aqui não tem, eu acho que só quem tem em Kennedy, né? Teve uma época que eu estava na Rádio Cidade, eu divulguei mais de 7 pessoas ou 8, parece conta de mentiroso. Inclusive uma menina linda daqui de Marataízes morreu, jovem de 20 anos, linda, né? Eu dei um piripaque no ar de tão nervoso que me deu de ver, porque não tinha uma UTI móvel. É absurdo. Né? Essa cidade que o Clécio vai contar daqui a pouco dos 400 milhões. Segura aí. Fala aí pra gente aí. Eu perdi minha avó também por falta de uma UTI. Olha, nós tivemos uma queda de energia elétrica aí. Não foi nem energia elétrica, foi de internet mesmo, né? Energia está aqui funcionando. Faz o menor sentido. E a gente ficou sem internet no meio do programa e esse problema é na operadora. Parece que aconteceu em Marataízes, a Sam City. Né? Então vamos continuar aqui conversando. Nós estamos nesse momento gravando o programa para transmitir no canal e se voltar a gente volta ao vivo. Não, beleza. Então vamos lá. Clévio, continua falando que você estava falando sobre a CPI. A CPI. Então eu dizia a respeito da CPI, né, foi constatado ali um possível desvio, né, um possível crime talvez. E aí eu propus que se abrisse uma CPI. Conversei ali com vários colegas. Mas esse crime você está falando dentro da Câmara? No caso, a gestão passada da Câmara, eu não era vereador ainda, e aí ela deixou ali um valor, se não me engano, acho que era R$250 mil, que simplesmente desapareceram sem muita explicação. Uhum. E aí eu questionei, conversei com alguns colegas, falei, olha, eu vou pedir a abertura de uma CPI para a gente investigar isso e tal. Beleza. Uhum. Fomos para a sessão, já tinha ali conversado com alguns, aparentemente nós tínhamos o voto para aprovar a CPI, os votos necessários para aprovar a CPI. Na hora aí o líder de governo foi pedir, olha, viu que o negócio ia passar, pediu um intervalo de 10 minutos, que na verdade durou mais de meia hora. Mas enfim, pediu um intervalo de 10 minutos. Nesses 10 minutos, é ligação, chama o vereador num canto, não sei o quê. Moral da história, em pouco tempo, perdi. Quer dizer, a CPI não foi aberta. Não foi aberto, fiquei sozinho, fui o propositor, fui o único voto e perdi. Então, respondendo a pergunta da Roberta, infelizmente, a não ser que haja por parte de uma maioria simples, depende muito do tipo de votação, mas que haja um movimento de um grupo de vereadores, a gente não consegue. Mandurinha sozinha não faz verão. Então, às vezes vou pedir a abertura de uma CPI. Eu tenho uma coisa muito particular minha, eu não jogo para a torcida. Se é possível, eu estou dentro. Se não é possível, eu não vou fingir que é. Entendi. Eu não vou fingir que é. Hoje, eu posso te falar dentro, infelizmente, do formato que nós temos do que existe. Um pedido de abertura de CPI, aí concordo plenamente com você no sentido de que a gente não tem acesso ao processo, até porque a maior parte do processo, o processo todo está em segredo de justiça, eu nem posso falar muito de uma coisa que eu não sei, mas a gente sabe que a mídia falou, que foi divulgado. E é grave o suficiente, sim, na minha opinião, para que seja apurado. Uma abertura de CPI. Com certeza. No mínimo que seja apurado. Eu concordo, existe a CPI e a CP, né? Existe uma diferença ali, mas enfim. Mas que seja apurado também pela Câmara, na minha opinião. Também precisa ser apurado. E não é, porque é o Tininho, você tem algum problema. Não, podia ser o Jaiminho, podia ser o Toninho, podia ser qualquer um. Se existe um indício forte de que há um delito sendo acontecendo, na pior das hipóteses, vai abrir, vai constatar que não tem e vai continuar a vida. Então, eu entendo o seguinte, a Câmara ela precisa, e eu não tenho conhecimento, aí me foge essa resposta, mas eu acredito que aconteceram pouquíssimas CPIs ou CPs, né, ao longo da história da Câmara de Marataízes. Tipo assim, claro que eles não vão investigar. É uma ferramenta que é importante para a Câmara fazer esse trabalho. É importante para a Câmara, até para dar uma resposta à sociedade. O papel deles. Mas não acontece. Não é nem desse momento, dessa gestão, dessa legislatura. Não aconteceu também nas anteriores e anteriores. Então, a Câmara, nós tivemos prefeitos afastados, nós tivemos prefeitos respondendo processos severos, sendo condenados, inclusive, em processos, né, prefeitos que passaram. E a Câmara, mesmo da época deles, também não fez.
Entendi. Tipo assim, a Câmara ela não pode, na minha opinião, isso é uma opinião particular, eu não posso falar pelos meus colegas, mas na minha opinião, a Câmara não pode lavar as mãos. Ela não pode falar, olha, entreguei para o Ministério Público, agora é com eles. Entreguei para o Tribunal de Contas, agora é com eles. Não. A Câmara é um órgão fiscal. A Câmara ela legisla e fiscaliza como atividades primárias e atividades secundárias é julgar. Uma das atividades secundárias é julgar. A Câmara é um julgador nesse ponto. Mas para julgar eu preciso investigar primeiro. Até para ser justo. Mas como é que eu vou julgar alguma coisa se eu nem investigo? Agora, aproveitando esse gancho aí, surgiu também essa informação que as contas do Tininho foram reprovadas ou foram rejeitadas e a Câmara de Vereadores passou por cima do Tribunal de Contas e aprovou. Como isso aconteceu? Pois é uma situação um pouco delicada para falar porque eu não estava na sessão. Então eu não posso falar como é que aconteceu a sessão. Não sei. Eu não estava lá. Lógico, algumas informações eu tenho, mas eu não estava. Se eu não me engano, nem eu, nem o vereador Erimar. Eu peguei uma gripe muito forte. E a sessão aconteceu justamente naquela chuva absurda que nós tivemos. E minha casa é na Rua Tomé de Souza. Eu até estava melhor, eu estava me sentindo melhor, eu falei, eu vou na sessão. A gripe deu uma na trégua, a febre passou, eu falei, mesmo dia atestado, eu falei, eu vou na sessão. Só que aí já não tinha jeito. Quando foi mais ou menos umas 6 horas, que é mais ou menos o horário que começa a sessão, tinha água na minha garagem e não tinha como sair com o carro da garagem porque... Chegou a inundar a sua casa? Não entrou dentro da casa, porque a minha casa é muito mais alta do que o nível da rua. Mas, infelizmente, vários vizinhos perderam tudo com as inundações. Mas, enfim, dito isso, eu não estava lá. Então, eu não posso chegar ao ponto de falar, olha, foi isso. Eu não estava lá. Mas, o que eu posso dizer acho que o vereador Erimar também não estava, ele está acompanhando o filho dele, está com probleminha de saúde. Problemão de saúde, inclusive, uma coisa bem grave. Espero que, se Deus quiser, ele resolva isso. Mas não estava lá. E foi aprovado por unanimidade. Isso aí é público. Dos que estavam presentes. Considerando que não estávamos nós dois, 11 vereadores votaram pela aprovação. Como é que funciona? O Tribunal de Contas, apesar de ser um órgão julgador e tudo mais, ele não julga as contas de prefeito. Ele emite um parecer prévio das contas do prefeito. O Tribunal de Contas ele é um órgão acessório do Poder Legislativo, ele pertence ao Poder Legislativo. Como as câmaras, enfim, até as assembleias, eles não têm uma pessoa competente para fazer avaliação de contas, o Tribunal de Contas, que tem competência para isso, faz as avaliações de contas. A partir do momento que eu avaliei, cheguei à conclusão de que está errado. Estou te mandando, estou te avisando. Cheguei à conclusão de que está errado. Porque quem julga é a Câmara. Então, esse é o ponto. A Câmara tem, aí eu trago algumas situações que eu já trouxe em outros debates sobre isso. A Câmara tem corpo técnico contábil capaz de mais competente que o Tribunal de Contas para fazer isso? Não tem. Nem a nossa, nem nenhuma. Nem nenhuma. Nenhuma Câmara tem. Você pode pegar de Vitória. Não tem. O Tribunal de Contas é o órgão mais competente. Inclusive, o Tribunal de Contas do Espírito Santo é referência no Brasil todo. Então, se o Tribunal de Contas me dá um parecer e diz, olha, há erros contábeis, erros que causaram ou não prejuízo ao município, enfim, mas que há erros ali, eu, Cleverson, voto de forma técnica. Eu não voto de forma política. Claro. Eu não voto de forma política. Eu respeito quem vota, mas eu não voto. Por quê? Porque o dinheiro que possivelmente tenha sido mal gasto não é meu. Que direito eu tenho de, sei lá, por uma questão política, aprovar uma coisa que, olha, tá aqui, eu tô te apresentando, tá errado. Isso tudo aqui que eu tô dizendo, então lá, lista lá, né? Errou aqui. Tudo isso aqui tá errado. A você que julga, mas eu estou te avisando, as provas estão aqui, tá errado. E aí eu vou lá e julgo o contrário. Passaram por cima do Tribunal de Contas. Exatamente. Diria que passaram por cima. É uma atribuição da Câmara votar, inclusive votar politicamente, como foi. Entendi. Ela pode, então, ela pode, passar por mas cima. Eu não acho de bom tom. Não acho de bom tom. Eu não faria nunca. Para não dizer que eu nunca fiz, eu fiz numa situação justificável. As contas de 2016, se eu não me engano, que foram parte de Jander, parte de Tininho. Essas contas também vieram com uma rejeição menor do que essas últimas, né? Agora acho que foi 2017, 2019. Também vieram com rejeição, mas vieram com uma lista de rejeições bem menor. E todas aquelas rejeições, acho que eram 3 só, 3 ou 4. Aquelas rejeições haviam determinações judiciais fora do Tribunal de Contas que diziam que a maneira como o Tribunal de Contas avaliava aqueles pontos do Tribunal de Contas do Espírito Santo estava errado.
Entendi. Então, baseado numa decisão judicial, eu fiz. De qualquer forma, eu condicionei. Inclusive, conversei com algumas pessoas da prefeitura na época, condicionei. Olha, essa é a única conta que eu vou aprovar, porque, de fato, existe uma decisão judicial que entende que os critérios dados pelo Tribunal de Contas é errado. Só que o município é obrigado a questionar judicialmente os critérios. Entendi. Porque se ele não questionar judicialmente os critérios, eu vou ficar o resto da vida cometendo o mesmo erro, que pode até nem ser um erro, mas tipo assim, o município pegou, como eu tenho a Câmara e eu vou aprovar mesmo, deixa aí com problema mesmo, vai passar. Isso que eu bati em cima. Eu falei, olha, não, é essa vez para a gente poder resolver. Eu vou dar o benefício da dúvida para a gente resolver aqui agora. Se não resolver, não voto mais. Isso eu falei na sessão, está registrado. Não votei, porque eu não estava presente, como eu disse, mas se estivesse, votaria contra. Entendi. As duas. Entendi. Votaria contra as duas. Porque foi muito mais itens listados. O que mais te chamou a atenção nessas contas? O que foi reprovado, o que mais te chamou a atenção? A grande maioria é contábil. E aí, como são erros contábeis, olha, essa dotação não era para ser essa, era para ser aquela, enfim. E aí as pessoas têm a impressão de que foi um erro contábil, não tem prejuízo. Tem. É um prejuízo um pouco mais difícil de você chegar a especificar, mas tem. Todo erro contábil, ele tem um prejuízo administrativo. E um prejuízo administrativo gera prejuízo financeiro. Entendi. Por quê? Porque às vezes é um recurso que era para essa caneca, mas eu botei naquela caneca. É intencional? Às vezes. Não, acho que toda... Não existe, e aí é uma opinião particular. Eu estou no serviço público há 15 anos. Eu não acredito que haja qualquer coisa que seja feita no serviço público e não seja intencional. Entendi. Acho que pode sim ser questionado, a consequência do que eu fiz eu avaliei. Entendi. Eu achei que ia dar um problema e deu no final. Pode ser, alguém intencionalmente fez algo, mas não achou que ia dar problema e deu. Isso eu acredito, acontece bastante. Tipo assim, de boa fé, digamos assim, eu errei de boa fé, mas foi intencional. Entendi. Eu sabia o jeito certo de fazer. Até porque quando eu erro sem saber o jeito certo, o Tribunal de Contas me avisa, o jeito certo é esse, teve onde ele devolveu o dinheiro, aquela coisa toda. Entendi. Então, eu só bato na tecla que as ferramentas de controle, o Tribunal de Contas é a principal ferramenta de controle, elas não existem à toa. Existe um ditado, e eu peço só um minutinho para falar sobre isso, que eu achei maravilhoso. Fiz um curso agora do Tribunal de Contas recente, eu achei muito legal. Que é uma parábola que fala do chaveiro. Uma pessoa falou, olha, quebrou a fechadura, chamou o chaveiro para consertar a fechadura. Falou assim, olha, eu preciso consertar essa fechadura, porque senão passa um ladrão aí e entra na minha casa e rouba. Aí o chaveiro falou para ela, deixa eu te falar uma coisa, o ladrão não tá preocupado com a fechadura. Você pode botar a fechadura nova, o ladrão quer roubar. Ele vai entrar pela janela, ele vai arrombar a porta. Não ter fechadura não vai impedir o ladrão de entrar. A fechadura vai impedir de uma pessoa mediocremente honesta, se é que eu posso chamar assim, de passar e falar, opa, tem uma porta aberta ali. Será que tem alguma coisa ali? Essa pessoa não era uma pessoa desonesta, mas a ocasião, a situação, lhe colocou numa posição de arriscar. Aí a pessoa que deu o curso, até a Eliane, uma das funcionários lá do Tribunal de Contas, e ela falou, olha, gente, existem uns estudos que dizem que 10% da população é 100% íntegra. Isso quer dizer o que dos políticos, na verdade, né? São 100% íntegros. Quer dizer o quê? Ele não vai roubar essa caneca em hipótese nenhuma. Não é o perfil dele. Não é o perfil dele. Ele nunca vai mexer no que não é dele. Você tem 10% que é desonesta. Ela vai roubar essa caneca até se esconder ela em algum lugar. Ele vai procurar essa caneca para roubar. Porque esse é o objetivo. E existe 80% que são mediocremente honestos. É aquela honestidade que nunca foi posta à prova. Entendi. Então, as ferramentas de controle, elas são para essas 80%. E eu acredito que a grande maioria dos políticos, eles entram na política mediocremente honestos. Olha, eu não tenho intenção de roubar nada. Mas, de repente, aparece uma oportunidade. Aí as o cara... facilidades, né? Exatamente. Do cargo, e aí o cara cede. Então, por isso que eu bato muito na tecla. As ferramentas de controle precisam ser respeitadas. O Tribunal de Contas precisa ser respeitado. Por quê? Porque, infelizmente, se a gente não respeita o Tribunal de Contas, fatalmente alguém vai se beneficiar disso. Então, por isso que eu voto e bato sempre na tecla. O voto técnico é importante para a segurança. Os métodos não foram criados à toa. Eles foram criados para poder resolver o problema. Não, entendi. Ô, Roberta, fala pra gente aí. Você falou primeira, segunda, tem a terceira. Porque assim, o que eu tô falando tá tendo
A outra fala. É, né? então, tá resvalando, né? É isso aí, mais ou menos isso. Então, as três coisas que passam na cabeça do nosso povo, né, de Marataízes. Primeira, já falei. Segunda, referente à Câmara Omissa. O porquê que ainda não houve essa investigação, uma CPI. O Clévis já explicou o porquê. E aproveitando esse gancho, né, a gente verifica que é falta mesmo da gestão ter o povo presente. Então, por isso, eu já aproveito a oportunidade, já deixei falado mais ou menos com ele, perguntei, tirei uma dúvida com ele referente à tribuna. Embolou tudo aqui. Referente à tribuna. Então, em nome do povo, né, no próximo ano, que nós já estamos no final do ano, vai ser até outro presidente da Câmara, né, que vai avaliar isso aí. Que é o William, né? O William venceu. Pois é. Estarei lá, né, fazendo uma tribuna. Vai ser expulso ou não? Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver se, mais uma vez, vão fechar as portas para mim. Porque fechar as portas para mim é fechar a porta para o povo. Claro. Quem me conhece sabe que aonde eu faço o que faço, eu falo o que falo, é cobrando direitos. Não é nunca no intuito de arrumar confusão com ninguém, de denegrir ninguém, de ofender ninguém. É cobrando direitos. A minha posição vai depender de como eu for recebida. Né? E eu estou tentando o máximo me controlar nesse momento. Ser mais política, né? Estou tentando o máximo, porque, eu vou te falar, a gente fica indignado. Mas olha com essas só, coisas. eu acho até também, Roberta, que o discurso, se ele for muito afrontoso, você já causa... mas as não vai pessoas ser, já ficam mais... Se você conseguir manter um discurso, por exemplo, eu acho que você pode chegar numa Câmara de Vereadores sem atingir, por exemplo, os caras estão lá, né, trabalhando, né? Então, pode não estar muito, mas eles estão. Não, tem uns que trabalham mais, tem outros que trabalham menos, tem outros que fazem muitas coisas. Mas assim, se você chegar de forma afrontosa, qualquer lugar, né, na vida. Então, se você tiver um discurso apaziguador, olha, eu quero ouvir você, eu quero entender o que está acontecendo, aí você consegue até mais trazer mais respostas para a população, né? E o principal é que eu vou até lá falar de fatos. Eu não vou falar de suposições. Entendi. E chamar eles para a responsabilidade. Eles estão ganhando para isso. Para ser nossos representantes. Então, se o povo quer algo, por que eles não vão atender? Né? Mas como você está falando? O povo quer o quê? Aonde você está achando? O povo exige que os vereadores, que a Câmara abra uma investigação, que também junto ao Ministério Público, junto à Justiça, averigue todos os fatos. Tudo que isso aconteceu agora. Sim. Você está entendendo? Então, é inadmissível a gente ver uma Câmara, eu não estou citando A, B, C e D, não estou generalizando, tá? Mas a gente sabe que a gente precisa da maioria dos votos para a coisa acontecer, né? Então, se nós temos 13, é impossível. Poxa, é complicado o povo não ver que pelo menos metade da Câmara não está a favor do povo. Não está olhando para o que o povo quer. Mas há algo que fazer? Não há o que fazer? Eu sei. Para começo de conversa, eu acredito que tem que abrir essa investigação. Para começo de conversa, tem que abrir essa CPI. Para o povo ver que a Câmara está fazendo alguma coisa. Vamos lá. O Clévis, você tá aberto a propor essa CPI? É isso que nós vamos lá saber. Mas esse é o ponto. É onde que eu acho que a Roberta traz, e eu acho que é muito válido. O povo não participa do processo da Câmara. Que é onde está o problema. Que é a raiz do problema. Porque o vereador, não estou falando de pressionar nem nada do tipo, mas estou dizendo assim, o vereador ele precisa de saber, igual a Roberta está trazendo, olha, o povo quer isso. E eu concordo com a Roberta, o povo quer isso. Só que o povo não pode querer ir sentado na cadeira dentro de casa. Mas o povo também não pode chegar lá e ser tratado da forma que eu já fui tratada muitas vezes. Mas precisa ir. É isso que eu estou querendo dizer. Tipo assim, infelizmente... Nós iremos. Esse é meu compromisso para 2023. Sim. Ou vai ou racha. Ou o povo começa a participar para exigir os seus direitos, cobrar os seus direitos, ou vai continuar a mesma porcaria aí. A sessão é vazia, né? Não tem... Vazia. Exatamente. Vazia. Os vereadores precisam ver que o povo está lá cobrando a responsabilidade dele. Porque o povo elegeu ele. Ele é representante do povo. Você está entendendo? Então, como que o vereador vai lá... eu vou sentar no colo do prefeito porque é mais conveniente. Esquece que daqui 4 anos tem outra eleição. Então, o povo vai para lá para mostrar isso. Espera lá, você vai continuar sentado? Você não vai se mover? Então, aguarde. Nós estamos falando da diferença de Marataízes para Itapemirim, né? A gente falou isso antes, porque Itapemirim lota. E a porrada come, entendeu? O povo de Itapemirim é quente. Eu vou te falar que tem vários fatores. Quando a Câmara foi primeiro no Caique, depois a Câmara foi ali perto do Toninho, né, embaixo ali, perto do Polivalente mais ou menos, e agora está onde está.
quando a Câmara era nesses lugares anteriores, onde é que fica a maior parte da população de Marataízes? Cidade Nova, Barra. Barra. Basicamente Barra. A Barra, ela tem a Barra, assim, de forma geral, ela tem praticamente 1/3 ou até metade da população está concentrada. Filemon Tenório, Barra Velha, Praia, enfim, aquele pedaço ali. Então, quando ela estava ali, as sessões lotavam. O povo participava, o povo cobrava, o povo participava. No momento que a Câmara vai para o centro, que é um prédio até bom, não questiono isso, mas o problema é que lá a maior parte dos moradores, tem moradores evidentemente, mas boa parte dos imóveis são imóveis de turista, né? São de veranista, é casa fechada. Então é mais complicado, às vezes para você deslocar uma pessoa daqui para lá, é ruim de ônibus, na cidade é ruim de ônibus, né? Então o cara vai para lá de ônibus para poder pegar a sessão, para depois voltar de ônibus, dependendo do horário é pior ainda para ônibus. Então a Câmara acabou ficando muito longe do povo, na minha humilde opinião. Ficou muito longe do povo. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma Câmara, no mínimo, próximo da Prefeitura. Por quê? Porque aí fica mais fácil do povo estar lá. Outro ponto que eu bato muito, a gente é a única, salvo engano, Câmara do Estado do Espírito Santo que não transmite as sessões ao vivo. Não transmite ao vivo? Absurdo. 2 anos, pelo menos os 2 anos que eu tô lá, nunca Mas transmitiu na época do William, né? Não tinha. Não, no passado eles sim. não permitem que a gente filme no passado também. Sim, no passado foi transmitido, agora não transmite mais. Foi até muito bom você ter falado do William, porque o William, conversei com o William sobre isso. O William, tem quem gosta, tem quem não gosta, é parte do processo, ninguém agrada todo mundo. Eu particularmente gosto do William, no sentido de que eu tenho uma expectativa que o William vai fazer algumas coisas que ele disse que ia fazer, assumindo. Voltar com as sessões transmitidas. Até porque ele tem pretensões políticas, sim, né? Sim. E, tipo assim, ele fez, de fato, o que ele está falando que vai fazer, ele fez nas outras vezes. Ele foi presidente em 2 ocasiões. Então, o William costuma manter a palavra dele. Pelo menos essa é o que se diz dele. E ele disse, eu vou voltar com as sessões ao vivo. Ótimo, é o que eu acho. Excelente. Estando a Câmara lá onde está, é o mínimo que a gente pode. A pessoa acompanhar em casa. Pelo menos a pessoa acompanha em casa. Nós estamos na era digital, não dá mais para não ser. Então a pessoa acompanha em casa e pelo menos emite uma opinião a partir daquilo que ela viu. Os vereadores são muito criticados, às vezes de forma justa, às vezes não. E eu bato muito nessa tecla, que é o quê? Cada vereador trabalha do seu jeito. Eu, particularmente, não gosto da ideia do assistencialismo puramente. Acho que acaba sendo Não resolve. Não resolve, é uma rédea que você bota que, enfim, não é o certo, na minha opinião. Então eu trabalho em outra linha. Por exemplo, essa questão de dar bolsa para gestante com produto que no comércio custa muito mais barato e chega para a prefeitura 30 vezes mais caro. É um negócio assustador. Tanta coisa assustadora. Eu não estou indo nem no campo do executivo, não, do legislativo mesmo. Essa questão o cara pede uma cesta básica, você vai lá e dá. Se o cara pede pagar energia, você vai lá e paga. Ele está falando do puxadinho da Câmara. Eu não sou, eu não tenho, puxadinho social. eu não tenho esse perfil. Eu não tenho esse perfil. Entendi. Pagar a conta de luz, remédio, nunca paguei. Agora, eu entendo, enfim, cada um faz lá de sua forma. O problema é, às vezes tem vereador que trabalha, e eu já vi, tem colegas que fazem um trabalho bacana, e que ninguém sabe. E que ninguém sabe. Quando faz errado, que infelizmente também acontece, todo mundo sabe, e tome. Agora, quando acerta, o colega não sabe por quê, porque às vezes tem dificuldade para divulgar. A sessão da Câmara onde ele falou daquele acerto dele, não tinha 3 pessoas assistindo, não tinha transmissão. Então, eu sou da opinião de que a melhor maneira de você fazer uma avaliação justa de cada vereador, e eu acho que deve ser feita, é você saber o que cada vereador está fazendo. Como é que eu faço para saber o que cada vereador está fazendo? Ou você vai na Câmara, ou a Câmara vai até você, que seria transmissão. Sim. Hoje você só tem a opção de ir na Câmara. Entendi. É complicado isso. Eu gostaria que voltasse. O William disse que voltaria. Então, eu espero que ele honre essa palavra. Volta. Eu tenho uma expectativa muito grande nessa gestão do William à frente da Câmara. O William tem lá todas as questões dele, mas eu acredito que ele vai ser um bom presidente. O que me dizem pessoas servidores da casa, que o William foi um bom presidente para a casa. Ele foi um presidente que não cedeu às cobranças, às vezes, do executivo, como outros já fizeram no passado. Então, ele é mais carne de pescoço, vamos dizer assim, na hora de... Então, e ele abraça, olha, aqui é a Câmara. Executivo, Câmara. Vamos separar as coisas. Então, eu estou com essa expectativa e eu acho que o William pode fazer isso. Vai fazer? Só o tempo vai mostrar. Mas eu estou com expectativa que ele vai fazer, vai dar voz de forma legal para a população participar. Então, eu sou sujeito a falar. Eu estou com expectativa. Vai acontecer? Não sei, mas a minha expectativa em William é muito boa. Entendi. Roberta, tira um pouquinho o celular seu perto do microfone, porque tá dando cheirinho. Alguém tá dando cheirinho aqui. Vê se
O meu não é. Vê se aqui tá bom. Alguma Atrás. coisa. Eu não tô de Não, celular. tá tudo certo. É porque eu tô vendo a cheirinha lá no fundo, no áudio. Bom, não parou, mas deve ser alguma coisa do meu fone, alguma coisa. Tá sentindo aí alguma coisa? Não, né? Então, só pra gente continuar a gravação. Então, vamos lá. A gente Concluindo. Concluindo. Falei da situação, Câmara e tal, prefeito, investigado. Agora, o terceiro ponto que o povo pensa muito, fica batendo na cabeça. Eu, principalmente. O que explica um município que tem bilhões de arrecadação, de royalties, mais de 10 milhões de arrecadação de ICMS, só de ICMS. O que explica um município ter tanto dinheiro e faltar até o básico para o povo? Isso não é em algum momento ou outro, não. Isso é sempre. Isso é sempre. Não tem remédio. Recebi mensagem essa semana de uma pessoa que está acidentada, quase faleceu num acidente, usa fralda geriátrica. O município nunca tem, ela passa maior dificuldade. E quando tem, não é o tamanho dela. Não tem remédio na farmácia, nem de pirona. Com frequência você não encontra. Como eu já falei lá na minha página, não tem raio-x na UPA. O que é a compra de um raio-x para um município tão rico? E o raio-x alugado, eu entrei em contato com a empresa e pedi uma informação. Quando eu falei que eu era da imprensa, que eu queria saber informação sobre esse raio-x, se foi pago ou não, o cara falou assim, vou ver aqui com o meu gerente, me cortou depois, falou assim, olha, não posso dar esse tipo de informação. Mas é alugado uma empresa de Vitória, que eu acho que não tem nem muito a ver com a situação, mas é alugado de lá, pelo menos foi o que passaram. Entendeu? Aí o povo acompanha obras milionárias, como na rua do nosso prefeito, que a gente está vendo que PEC está por 10 milhões. Você vai lá no projeto de Vitória, no trabalho de Vitória, Prefeitura de Vitória, recentemente, quase junto com a mesma data que aprovou esse projeto aí, aqui em Marataízes, que custou 10 milhões para pavimentar. Lá em Vitória, para pavimentar, fazer mais e melhor do que vai ser feito aqui, em mais de 20 ruas, custou metade. Em Vitória. Em Vitória, metade. 5 milhões. E outra... será que são 20 ruas aqui em Marataízes que está dentro? Eu não sei quantas ruas. Não lembro exatamente quantas ruas. Mas eu acredito que não seja isso tudo. Não, acho que ela é mais. Acho que ela vai desde ali próximo ao Polivalente, né, um pouco para cá, até e lá outra, na Souza. Em Vitória não são ruas, são avenidas. São avenidas. Então, por aí você já vê o tamanho de uma rua qual é, o tamanho de uma avenida qual é. Então, gente, pelo amor de Deus, eu não preciso ser engenheiro, eu não preciso ser prefeito para ver que isso aí... Essa disparidade é muito estranha, né? Pois é. E o pior que custa caro, a maioria nunca acaba. Quando acaba, você vê que já está tudo deteriorado. A Praça da Barra mal terminou e está até hoje com um brinquedo para a criança lá quebrado, deteriorado, podendo a criança se machucar. Mas isso não foi povo, não? O povo também quebrou? Que povo? Na inauguração da obra já estava assim. Inaugurou já com um monte de coisa estragada. Porque também muita gente culpa o Poder Executivo aí de um monte de coisa. Também eu vou fazer o advogado do diabo são aqui. obras de R$1,99. Obras de R$1,99, tá? Então, e outra, você pega a Praça da Barra, você vai ver quanto que custou no final de tudo. Uma licitação foi pouco. Como que você vê o valor que foi gasto e chega lá e encontra aquele serviço? Não, eu concordo, por exemplo, o valor gasto é muito grande para obra porcaria, tem que ser uma grande obra. Por exemplo, a reforma da Orla Central é um negócio vergonhoso, é mal feito. É disso que eu estou falando aqui. Inauguraram Casa Rosa, não sei se já resolveu, não tinha mamografia. O serviço que mais foi divulgado da Casa Rosa... Não tinha, já resolveu? Não sei. É alugado? Também não sei. Porque eles não respondem. Não, possivelmente alugado. O povo. Não compra nada. Pois é, mas ficou muito tempo ou ainda está sem mamografia. Você está entendendo? Maria da Glória, escola, você vai e volta lá quando chove. Gente, como que aquelas crianças chegam até a escola? Como que aquele bairro é lama até no meio do muro assim das casas? É uma coisa horrível. A escola Marcelo, a quadra já está quase anos sem funcionar, interditada, as crianças não têm recreação. Não tem. Gente, eu vou falar uma coisa para você, o povo realmente quer saber aonde está o dinheiro de Marataízes, enquanto Marataízes tem dinheiro. Dá um Google aí, quem estiver assistindo, se você não souber, eu vou te falar agora. Primeiro eu vou te perguntar, você sabe quanto que é a renda per capita de Marataízes? Não, eu não sei. Você vai ficar abismado. Primeiro eu vou te falar do Rio de Janeiro. É R$1.000.
a renda per capita. A renda per capita nada mais é o tesouro, né? O que a região tem dividido pelos seus habitantes. Isso, sabe quanto que é a renda per capita de Marataízes? 121 mil. Por morador? Por morador. Marataízes não era para ter pobre. Quem que é pobre com 120 mil reais por mês? Quem que é pobre? Será que isso explica por que Marataízes não recebe... porque vocês, vereadores, talvez não conseguem tanto recurso de obra. Por que Marataízes não tem um hospital, mas a renda per capita é 120 mil? Rapaz, Max, tem coisa que a gente tem que se controlar mesmo, porque a vontade de falar é de rasgar o verbo. Tá? Eu até anotei algumas coisas. Falar da situação dos guarda-vidas. Está todo mundo com medo de sofrer uma terceirização. Então, o gestor, além de ferrar com a vida do povo carente... quer ferrar até com o servidor, enganar, né? Porque agora dá abono, dá uma cesta de Natal, enquanto o povo carente não tem cesta básica. É um atraso, nunca tem. Quando chega uma cestinha, atrasou 4 meses, chega uma cesta. É uma mandioca e 2 bananas, é o que o Tininho está dando para o povo de Marataízes. O povo tem que parar de sofrer de amnésia. É sério isso, mano? É seríssimo. Ficou 10 meses sem contrato. Pois é, sem cesta básica. O povo está tendo que conviver com uma situação dessa. E você vai lá no Google, dá um Google aí você em casa, vou falar para a câmera, você que está assistindo, dá um Google aí. Renda per capita Marataízes, Espírito Santo. Vê lá quanto que aparece. Você está ganhando 120 mil por mês e não está sabendo. Mas quem está levando esses 120 mil aí? Eu queria saber. Eu não vi minha parte, Escuta, você pega 120 mil, multiplica por 38 mil habitantes, quanto que dá? Não sei nem fazer essa conta. Nem consigo fazer essa conta. Agora, isso não envergonha, Envergonha? ô Cleverson, isso não envergonha você como parlamentar atuante, você não fica envergonhado, né? Te enoja um pouco isso, sim. cara? A mim, sim. Eu batia, mesmo antes de ser vereador, eu já batia muito nesse ponto de obra. Marataízes, vamos falar das obras talvez mais significativas que a gente tem na cidade. Eu posso te falar com muita convicção, não tenho certeza, até porque os números não são divulgados, né? Mas dificilmente você vai encontrar uma obra em Marataízes que tenha sido concluída dentro do prazo. Inaugurada foi, né? Concluída dentro do prazo. Você não vai encontrar. Dificilmente você vai encontrar alguma obra em Marataízes que tenha custado o que foi planejado inicialmente. Sempre tem o aditivo. Sempre tem aditivo. Praticamente todas. Sempre tem aditivo. Você falava da obra lá do meu bairro de 10 milhões, já está em 12. Pois é. Já está em 12. Quando terminar, em quanto que vai estar? Já está em 12. Pior que nem começou direito. Lógico que isso é um valor planejado, né, Seria até o final, cômico. mas, enfim, pode ser que aumente triste. ainda mais. Por que a obra aumenta? Mas não se economiza, né? É um valor planejado, Sim. mas não se economiza. Se puder gastar os 12 milhões, vai gastar. O problema é Rapaz. planejamento. Você tem uma empresa que trabalha hoje no nosso município, que me fugiu a memória o nome, eu vou lembrar até mais tarde e vou falar. Mas ela é responsável pelo Avantec, responsável pelos projetos arquitetônicos e engenharia do município. E eu posso falar aqui abertamente, a Avantec presta um serviço ridiculamente ruim. Para dizer o mínimo. Não é normal toda obra apresentar problema. Vou falar que são 2 obras complementares. Você tem a obra do bairro Filé Montenório, que é o meu bairro, e você tem a obra da Barra Velha, que vem do Porto e liga junto a essa obra, vira uma coisa só. Mais ou menos o mesmo valor. Uma 12, outra deve ser mais ou menos 10, deve estar em 12 também, porque encontraram problema lá também, então, enfim. Vamos dizer que estejam 24 milhões de reais o planejamento hoje. Meu Deus. Qual é o objetivo dessas obras? Principal objetivo dessas obras, resolver o problema de drenagem, macrodrenagem da cidade. Vai resolver? Infelizmente, eu acredito que não. Minha noiva ela é engenheira civil com especialidade em saneamento básico. Ela disse que não. Nossa, pai. Eu conversei com o dono da empresa, que tá da parte do Filé Montenório. Tive um bom contato com ele inicialmente, hoje eu acabo não tendo mais contato, mas inicialmente eu tive, ele foi muito franco. Falou, olha, deve diminuir bastante o problema? Deve. Vai resolver o problema? Não. Na opinião dele, teria que ter uma estação de bombeamento para que, de fato, conseguisse resolver. Isso aumentaria ainda mais o custo da obra. Só que se a Avantec, que a empresa de projeto, tivesse planejado e falado, olha, nós vamos precisar de uma estação de bombeamento. Eu tinha
licitado, orçado ela Junto. com a estação de bombeamento. Claro, claro. Eu não tenho que criar uma situação para depois fazer de novo, refazer. Não faz sentido. Faz sentido de se criar um problema para se resolver depois, para se Sim, gastar mais. A obra do Kaique tá fazendo bodas de novo. Eu acho que eu Sim. vou fazer um bolinho para comemorar. É uma delas, né? A obra do Kaique eu tô também. dando mais um a obra do exemplo, Kaique é mais, a gente não mais um pode exemplo. esquecer. Só que o que eu estou dizendo aí você pega, nós tivemos chuvas torrenciais muito fortes, mas não foi a primeira vez que nós tivemos essas chuvas. Não. A principal obra da cidade, Praia Central. Pronto. É a principal. Se perguntar para qualquer pessoa, é a principal obra da cidade. Foi a mais cara. É o cartão postal da cidade. É onde ele se elegeu. Ele Sim. deu Eu diria que haviam 4 objetivos com aquela obra. Primeiro, Sem terminar. embelezar a cidade. Embelezou? Acredito que sim. Está mais bonito. Resolver um problema de trânsito. Naquele trecho, resolveu? Também, de certa forma, sim. Resolver o problema de drenagem. Piorou. Piorou, claro. Piorou muito. O Praia Hotel está lá, sei lá, quase 100 anos aí. O Praia Hotel, nesse tempo todo, não entrou água. Agora Faz a obra, entrou 3 vezes, 2 ou 3 vezes já. Exatamente. Com chuvas que aconteceram, chuvas fortes, de fato foram chuvas fortes, mas aconteceram. Pessoas que moram nas ruas ali, algumas já tinham problema ali de entrar uma água ou outra, mas agora é corriqueiro. Claro. Agora é corriqueiro. Então, se criou um problema, ainda pior. Outro ponto que era muito problemático ali era a questão de iluminação. Continua problemático. Escuro. Não resolveu nada. Escuro. O projeto era para iluminação terrestre, subterrânea. Você vai ver um monte de fio lá. Por quê? Porque foi mal feito, não funcionou subterrâneo. Era mais fácil eu pendurar os fios do que eu passar por baixo. Inclusive, teve um problema sério envolvendo isso. Sim, Já sem pegou dúvida tem fogo processo no em cima poste disso. lá na Praça Central. Eu passei tipo e tava pegando fogo. Então, não dá pra gente ter obra de maquiagem. Olha, eu vou deixar bonito, porque vai ficar bonito, mas não resolve o problema. Aí a gente vai... A Roberta falou ali de bilhões, de fato. Eu não tenho um número exato, mas eu acredito que nesses 10 anos aí, que o Tininho conclui o mandato, vamos dizer assim, se ele concluir, ele vai ter mais de 2 bilhões, eu acredito, de orçamento assim, no total. Gente, 2 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Dá para fazer outra cidade. Pois é, não é à toa É que a muito renda dinheiro. per capita de nós, moradores daqui, é 120 mil. Tipo assim, queria ganhar 120 a cidade mil, melhorou tá ganhando. em relação a 10 anos atrás. Tem pobre Melhorou, que não. como qualquer cidade. Sim. Você pegar uma cidade pobre, ela provavelmente melhorou em relação a 10 anos atrás. Mas com tanto dinheiro... Mas com tanto dinheiro é para ter melhorado Exatamente. muito mais. É inacreditável uma coisa Era dessa. para ter melhorado muito mais. Inacreditável. Nós somos uma cidade turística que não tem rodoviária. Nós somos uma cidade Sem turística hospital. que não tem hospital. Nós somos uma cidade turística que não tem um teatro. Nós somos uma cidade turística que não tem um parque de exposição. Não tem nada. Nós temos uma cidade turística que não tem um centro de Não convenções. tem uma marina, não tem nada. Nós somos a cidade turística Tem que um fez... porto, não tem nada. Que fez Recente, nada. um ginásio e o ginásio caiu. Nunca isso jogaram aí. uma bola lá. É isso aí. Nunca Tá anotado aqui. Tá Nunca anotado jogaram aqui uma também, bola eu lá. fa- Então, tipo, é uma... aqui da minha anotação. Não é normal. Tipo assim, aí você não precisa de ir muito longe. Vai em Jerônimo Monteiro, uma cidade que tem a população menor do que a nossa. Hospital referência. Hospital é referência. Pronto. Jerônimo Monteiro. Pois é. Traumatismo. Nossa arrecadação... Vargem Alta, se eu não me engano, a arrecadação geral de Vargem Alta é 40 milhões. A nossa dá mais do que 10 vezes. A gente tem Teve UPA. problemas que nós temos aqui que eles não têm lá. Então, tipo, é difícil de entender. Ah, a cidade está melhorando. Você vai ouvir, talvez, na TV, na rádio. Cidade está maravilhosa. Conversa fiada. Não tá. Ah, mas também se eu recebesse que o PR recebe... Tava aí, coisa linda! Ô, meu prefeito, rei da roça! Mas a cidade não tá. Ah, tá melhor Mas do que tá aí era da antes. costa. Porque o último prefeito antes foi Jander, né? Depois, antes do Toninho. Eu não sei os números de Jander, mas os números de Toninho. Toninho terminou o seu mandato com aproximadamente 40 milhões de arrecadação anual. Hoje nós aprovamos um orçamento de 467 milhões, se eu não me engano. Olha a diferença. Por falar nisso, Gritante. por falar nisso, eu queria que você falasse dessa carta branca dos vereadores, dos 400 milhões para o Tininho gastar da forma que ele quiser. Entendeu? E o presente de Natal do Tininho. Deixa eu explicar para o pessoal entender como é que funciona o orçamento. O município manda a LOA, Lei Orçamentária Anual. Ele manda a LOA. Uma lei enorme que manda para a gente e fala, olha, nós vamos gastar 470 milhões. Vamos gastar. Onde é que nós vamos gastar? Na Secretaria de Educação vai tantos milhões. Para isso. Então vai estar lá especificado. Cada item, quanto que vai gastar, no final das contas vai fechar direitinho, vai bater lá a quantidade. E existe uma coisa chamada suplementação orçamentária. A suplementação é o quê? Olha só,
eu estou colocando aqui um pedido de um percentual, nesse caso 80%, se você calcular 80% de 467 milhões, vai dar quase 400 milhões. Então, 380 e tal, dá um valor alto. E aí eu coloquei lá. E eu estou botando a suplementação, que é o quê? Assim, não dá para fabricar dinheiro, né? Claro. Depende de ter excesso de arrecadação. Aí eu vou explicar depois como é que se cria um excesso de arrecadação. Mas, enfim, houve um excesso de arrecadação. Faturamos mais do que planejamos faturar. Planejou faturar 467, mas faturamos 600, hipoteticamente. Então entrou ali 100 e poucos milhões a mais. Esses 100 e poucos milhões, em qualquer município sério, eu vou estipular um percentual seguro. Nem muito, nem pouco. Prefeito, olha, você tem uma sobrinha aqui, uma margenzinha, para você trabalhar se for necessário, sem precisar de autorização da Câmara. A partir dessa margem, você tem que me falar onde é que você vai gastar para eu autorizar ou não o seu gasto. Entendi. Basicamente funciona assim. Só que aí a Câmara foi, e não é do ano passado foi a mesma coisa, os anos anteriores também, deu uma suplementação de 80%. De um valor que, na minha opinião, e na opinião de você pesquisar estudiosos da gestão pública, eu sou estudante de gestão pública hoje, todos eles vão dizer que é um absurdo a concessão de um percentual alto de suplementação. Por quê? Porque é um dinheiro difícil ou impossível de ser fiscalizado pela Câmara. Por quê? Ao contrário do orçamento planejado, onde eu sei onde vai gastar, eu sei para que está gastando, eu posso ir lá e ver se de fato gastou onde foi planejado, esse não tem. Esse o cara aderiata, brincadeira uma coisa contrata dessa, né? show. Ele, respeitando o percentual constitucional, que é assim, 25% no mínimo para educação e 15% no mínimo para a saúde, respeitou esse princípio, não interessa com o que você vai gastar o restante. Não interessa. E aí a gente fica numa situação, imagina hipoteticamente, olha, hoje está comprovado, essa chuva mostrou um problema de drenagem absurdo na cidade inteira. Nós temos um problema de drenagem, eu acho que a prioridade talvez seja drenagem. A Câmara, os seus vereadores sabem que o problema é. Só que isso não vai passar pela Câmara. Essa decisão é dele. Se ele fala, não, eu quero construir campo de futebol na roça. Entendi. Ele constrói. Trazer show. Trazer show. Festa. A gente não tem como saber. Aí aconteceu, foi feito. O máximo que eu vou fazer é uma investigação futura. Que depois que já aconteceu, eu vou ver se teve fraude, eu vou ver se teve, se foi superfaturado ou não, enfim. Eu poderia, previamente, eu, Câmara, e aí não estou falando do Cleverson ou qualquer vereador, a Câmara, poderia previamente dizer, você quer gastar 2 milhões nessa caneca? Tá, a gente entende que essa caneca é prioridade. Toma os 2 milhões e gasta com essa caneca. Não, essa caneca não é prioridade. A prioridade é aquele controle ali de ar-condicionado. Então, gasta 500 mil nessa caneca e 1 milhão e 500 naquela. Eu tenho esse controle, a Câmara tem esse poder e essa responsabilidade. No momento que a Câmara aprova 80%, eu estou lavando as minas mãos. É por isso que está aparecendo cada dia mais umas coisas estranhas, shows que não fazem o menor sentido. Tinha banda tocando pra ninguém outro dia, uma banda... Qual é o nome da banda que eu falei pra você? Uma banda lá tava tocando... Não tinha público, o cara tava pra cumprir contrato. O último carnaval com pandemia, quanto foi gasto com banda de fanfarra para tocar na praia pro povo? Não, essa fanfarra eu denunciei, eu fiz a denúncia dessa... Vai lá ver quantos contratos essa denúncia da fanfarra, essa bandinha que tocaram aí, show superfaturado, denunciei várias coisas, show gospel. Agora eu não entendo como o cara que canta gospel vai aceitar superfaturamento de show. Eu fico preocupado, porque vai de encontro até a fé da gente, porque, ô caramba, esse cara é um cantorzão gospel famosão aí, ó. Não vou nem falar o nome, porque tem mania de processar os outros. Mas eu virei pro empresário e falei, meu filho, você tá fazendo merda. Porque você é um cantor gospel, tá levando bola por fora aí, porra. Que negócio é esse? E o evangelho fica onde? Né? Mas isso acontece num todo em Marataízes. Eu acho que não existe governo na história de Marataízes que gastou mais em festa, shows e eventos do que Tininho Batista. Ele torrou dinheiro público com isso. E isso ele faz até hoje. E agora eu fico mais apavorado ainda é da população ir lá tirar selfie lá no Natal. Eu não tiraria, porque o Natal milionário, um gasto milionário, tá tirando do seu bolso, seu otário. Você não acordou para eles, então, seu otário. Tá lá tirando selfie, postando no Instagram, a cara de otário que você é, aprovando uma bagunça dessa com dinheiro público. Que não deveria, em cidade nenhuma, gastar dinheiro. Não é uma situação de Marataízes. Não. Aí eu volto às ferramentas de controle. Sim. As ferramentas de controle não existem à toa. Elas estão ali para poder garantir
que pessoas não se vejam... A gente fala muito de corrupção, de fato corrupção é uma coisa absurda e tal, mas eu não sei se vocês sabem, existe estudo que aponta que corrupção não equivale nem a 10% do montante da perda de dinheiro. A maior parte da perda de dinheiro é má administração. É incompetência. É incompetência. A corrupção é um problema, mas é um problema, lógico, é absurdo, mas pequeno se comparado com a incompetência. E aí, quando a gente está nessa situação, a gente tem, por exemplo, uma obra na Praia Central que tinha alguns objetivos e que não atendeu os objetivos. Incompetência. Ah, mas levaram dinheiro ou não? Não estou entrando ainda, porque aí ainda pode ser incompetência e corrupção. Mas eu estou falando da incompetência. A incompetência administrativa, ela causa um prejuízo muito grande para a sociedade. Muito grande para a sociedade. Então, se bate... Marataízes, aí eu volto. Marataízes foi emancipado e precisava ser emancipado, quanto isso eu não questiono, mas Marataízes foi emancipado meio que a toque de caixa e sem planejamento. Nós não temos o PDM do município, Plano Diretor Municipal. O PDM ele existe para dizer o quê? Olha, você pode construir casas nesse bairro, ele é residencial. Nesse bairro aqui é industrial, você pode construir indústria. Nesse bairro aqui é um bairro onde pode ter boate, onde pode ter casa de shows. Tipo, o tamanho dos lotes são padrões. São padrões, aqui pode ser um lote grande, aqui pode ser um lote menor. Então, eu fatio o município de forma responsável, pensando no futuro. E consciente. Marataízes hoje tem mais de 40 mil habitantes. Já passou, o último censo deu um pouco mais. Passou um pouquinho de mais de 40 mil. A tendência é que em 10 anos a gente dobre essa população. E a gente não tem o PDM. Imagina, vamos pegar como referência Guarapari. Guarapari é uma cidade que eu acho que a gente pode pegar como referência porque ela tem coisas semelhantes. É cidade de praia, verão, aquela coisa toda, não parece muito com a gente. Parece. O governo de Guarapari não compete com o empresário. Você não vai ver o prefeito de Guarapari, ou mesmo de Anchieta, aqui perto também, que o prefeito faz um trabalho muito bom. Você não vai ver ele trazer um show caro, gastar fortunas com show. Por quê? Porque tem os locais de evento que vão fazer essa função. Vão realizar essa função. E ao invés de eu gastar com isso, eu vou receber com isso. Claro. Porque vai gerar tributo para o município. Isso aí vira saúde, isso aí vira educação. Foi isso que Jaiminho falou no dia que ele esteve aqui. Ele falou assim, em vez de eu trazer show caro, que eu gasto milhões aí, eu abro espaço para se fazer shows e vender um show aqui na praça. E a riqueza do município, investir em estrutura, infraestrutura, hospital, tudo que o município precisa para poder receber turista, para poder o povo viver melhor. E o que o PDM tem a ver com isso? O PDM vai dizer, por exemplo, nós já tivemos aqui algumas casas de festa que foram montadas e que fecharam por quê? Porque o vizinho reclamou do som. Fechou aquela casa de festa. Verdade. Muito comum, acontece bastante. Muito comum, acontece bastante. Então, o cara montou garagem ali perto de vocês, sim, né? tem o garagem, você tem o Marambaia, você tem o próprio Geredes também. Que faz falta para a vida da comunidade. Sim, é uma cidade turística. É uma cidade turística. Aí você vai para Guarapari, tem a Mais, tem a Lua Azul, tem não sei o quê. Pier, não sei o que lá, tem P12, diversas. E o pessoal tá indo para Guarapari. O pessoal tá vendo, poxa... O povo sai daqui para gastar lá. Vou, e o pessoal daqui vai para lá. De fato, é exatamente o que acontece. Isso aí. Então, a gente já tem deixado de ser, mesmo tendo praias lindas, mesmo tendo toda a parte positiva da coisa, a gente tem deixado de ser destino turístico. Por quê? Vou para lá para quê? Tipo, vai ter nada. Ou vai ter o showzinho ali na praia, que custou talvez muito caro, não sei como é que foi. Mas, enfim, vai ter um showzinho na praia ali... Pô, não tem, às vezes... Não, e outra coisa, o Ano Novo. Você vai participar do Ano Novo lá. Aí você chega, a sua família fica ali, você tem que ficar em pé o tempo. Você não aguenta, em volta. Não tem e a sujeira? Nada para te acomodar, para você sentar com a família. Por exemplo, um bom restaurante, um bar grande. Entendeu? Não tem nada. Aí você fica em pé o tempo todo com um cooler, com uma garrafa. Daqui a pouco você fica ali, sei lá, 40 minutos, 2 horas, vai embora, não tô aguentando. Não tem apoio. E aí é o ponto, tipo assim, não tem o PDM que diz... O dono de boate, você quer montar, o cara dá mais. O cara dá mais fala, vou montar uma mais em Marataízes. Vou para lá, chego lá, olho assim, não tem PDM, não vou montar. Claro. Porque se eu monto a mais, invisto pra caramba aqui, amanhã você faz um PDM e diz que eu não posso estar aqui, como é que eu vou fazer? Eu tomei um prejuízo. Com isso, a cidade não tem nenhuma empresa, nenhuma fábrica, nenhuma indústria. Não tem interesse. Outro ponto, nós somos uma cidade turística onde praticamente todos os imóveis não têm escritura e registro civil. Registro público, né, de escritura. É só cartório. Também. Ou seja, assinaturazinha de... eu não posso financiar esse imóvel. Os bancos não financiam esse imóvel. Não pode. Então, às vezes o cara fala, o cara tá lá em Cachoeiro, já numa certa idade, fala, eu quero me aposentar e morar em Marataízes. Qualidade de vida, morar perto da praia, eu quero morar lá. Mas eu não tenho como comprar um imóvel à vista, eu vou financiar esse imóvel. Os imóveis que são financiáveis custam muito mais caro porque eles são financiáveis, e são poucos. Hoje em dia existe uma legislação para regularização fundiária
que facilitou muito. Basicamente, para você entender, o custo da regularização de um lote sai mais ou menos por R$1.000 hoje. Para um município rico como Marataízes, ele pode regularizar a cidade inteira gastando pouco. E aí eu vou poder, por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo pessoal. Minha casa é muito boa, mas minha casa é pequena. Eu tenho uma criança, eu quero uma casa maior. Eu poderia, se minha casa fosse regularizada, eu poderia vender a minha casa, pegar o dinheiro da minha casa, da entrada e financiar uma casa maior para mim. Isso, estou falando do público local. Entendi. Sem contar o turista que pode vir para cá. Enfim, a gente agitar a economia do município como ramo imobiliário. Não dá para uma cidade turística não ter o básico. E eu volto lá na emancipação. Se emancipou e não se pensou, vamos planejar uma cidade para daqui a tanto tempo? 10, 20, 30, 40 anos? Vamos planejar? Não fez. Foi fazendo. Só está se gastando. Vamos tocando. Só está se gastando. Não há política pública pensada em 10, 20, 30. É sempre um mandato. Sem Faça uma política nenhum. pública de mandato. É um primeiro mandato para eu ganhar um segundo mandato e segundo mandato para eu tentar ser deputado. Eleger o cara dele, entendeu? Isso aí. Não dá. O dinheiro do nosso povo está sendo investido em política para poder manter políticos com poder. É isso que está acontecendo aqui na cidade já há um bom tempo. A cidade precisa passar por um processo de profissionalização, digamos assim. Quando fala o nosso turismo não é profissional. Não. Eu viajei o Brasil todo, eu passei 28 dias rodando pelo Nordeste e, cara, eu vi turismo profissional. Até o vendedor ambulante, ele tem treinamento para chegar perto de você, para te atender. Ele sabe nada. Quando chega, ele sabe atrair a sua atenção, ele sabe ser respeitoso. Entendeu? Por exemplo, aqui quando vai chegando perto do verão, as coisas sobem muito. A inflação do verão é absurda. É absurda. Sim. Você vai no mercado que você compra. O morador acaba sofrendo, que você vive o dia a dia. Sim. Entendeu? As pessoas exploram muito o verão, porque ainda tem aquela velha política de ganhar tudo no verão e passar não sei quantos meses curtindo aquele dinheiro. O lucro é no verão, o resto é só para sobreviver, né? E uma aí, grande ilusão, na verdade. Não tem um preparo. E você não tem ninguém bilíngue para atender as pessoas nas pousadas. As pousadas são guardando uma ou outra. Eu vou dizer uma, para Portal da Barra, é uma boa pousada, que eu já fiquei no passado lá, ainda era naquela época muito boa. Mas a grande maioria da hotelaria aqui é fraca. Entendeu? Os hotéis são antigos, não estão preparados para receber gente que gosta de um bom hotel. Eu que já conheci bons hotéis, você também deve ter conhecido, viajando. Sim. E a gente chega aqui e fica, pelo amor de Deus, né? Eu quero dormir numa cama boa, entendeu? É tudo antigo ainda. Né? Aí você consegue entender que um município desse naipe, vou falar assim, né? Como nós brasileiros falando, Maratinho falando, desse naipe. Um município nessas condições, de acordo com o governo, com o Google, não tem pobre aqui na cidade. Não tem pobre. Porque todo mundo aqui ganha 120 mil. De acordo com a renda per capita, né? Então você não entende, você fica revoltado, indignado e realmente você acha isso o maior absurdo. E o que a gente pode fazer? Denunciar. Hoje, você denunciar, você cobrar. Você acha possível hoje... você propor, nessa gestão é impossível até passar, mas conversar com o Ilha na possibilidade de uma abertura de CPI para investigar o que acontece? Não só é possível, tipo assim, lógico, é muito difícil você antecipar as coisas, então estou esperando ele assumir. Dia 1º, inclusive, você está convidado, vai ter lá a sessão de posse, a Roberta também, todos que estão aqui. A partir do momento que ele assumiu, é hora de eu e qualquer vereador sentarmos com ele e falar, presidente, tal tema é importante a gente levar para adiante, tal tema assim, assim, assado. Lembrando que praticamente, não vou dizer todas, né, mas praticamente todas as propostas, sejam elas de qual é a finalidade, ela tem que passar por algumas comissões para ir à votação em plenário. Não, e é complicado. É complicado. Às vezes eu falo para você aqui, Roberto, olha, Roberto, vou pedir a abertura da CPI, e a CPI nunca vai ser pedida no plenário. Ah, a culpa é sua porque você falou comigo. Não, às vezes eu tentei, mas morreu no caminho. Difícil, mas a gente não pode deixar de tentar. Sim, mas aí eu volto ao ponto. Esses dias fizeram uma arte sacana, e eu acho que até... Uma montagem? Eu ri. Que é um barco, tava Tininho, todos os vereadores naquele barco, vocês devem ter visto. Você estava no barco? Me botaram no barco. E aí o colega me ligou, rapaz, você tem que se posicionar, você tem que falar que você não faz parte disso, não sei o quê. Falei, amigão, você acha que eu achei ruim? Tá todo mundo no mesmo barco. Eu falei, pela primeira vez, ou em muito tempo, pelo menos, eu tô vendo revolta. Isso é bom. E eu prefiro que a revolta comigo seja injusta, mas que ela aconteça. Porque o povo revoltado com aquilo que de fato é motivo de revolta é ótimo.
É ótimo, porque tira o pessoal da zona de conforto, balança um pouco o barco e a pessoa fala, opa, se eu não mudar um pouco a minha postura, talvez eu sofra com isso. Então, é importante que haja esse momento de revolta. Você conhece, Roberto, também, eu fui presidente do sindicato por 6 anos. Uhum. No início, quando eu comecei lá, o servidor era muito mais passivo, digamos assim, ele aceitava muito mais. A gente fez todo um trabalho de valorização da pessoa entender, meu amigo, então existe uma coisa que se chama complexo do vira-lata, vocês devem ter ouvido falar. Claro, isso foi... Como é que é o nome que criou isso mesmo? Foi um escritor brasileiro que escreveu aquela... Poxa, eu não lembro o nome. Toda vez que fala complexo de vira-lata... Daqui a pouco vem na sua mente. Mas, em síntese, o complexo de vira-lata fala o quê? Uhum. Você está tão acostumado a apanhar, que quando você recebe um afagozinho, você balança o rabinho e fica feliz da vida. Porque foi legal, você recebeu um afago. Porque você está muito acostumado a apanhar. Então, é basicamente o que diz o complexo. Só que a gente não pode ter complexo de vira-lata. A gente não pode se contentar com menos do que a gente merece. Exatamente. O que é ofertado pelo município hoje, na minha opinião, é menos do que o povo merece. Não é nada. É menos do que o povo merece. A gente tem... Nelson Rodrigues. É ele que criou esse conceito, porque ele falava que o brasileiro tem complexo de vira-lata, porque tudo que vem de fora, né, a América é melhor. Então, Nelson Rodrigues, ele falava isso. O brasileiro tem um complexo de vira-lata. Quer ver um complexo de vira-lata, na minha opinião, bem na política mesmo? Aquele eleitor que fala assim, fulano rouba, mas faz. Não, isso é... Sim. Ué, e é comum pra caramba. Você quer coisa pior do que isso também? Mas eu entendo o povo quando ele fala isso. O povo tá tão acostumado com esse país corrupto, com esse cenário aí, com esse cenário de corrupção, que até aquele que rouba e faz alguma coisa já é menos pior. É visto com bons olhos ver uma coisa dessa. Porque o problema é quando o cara rouba e faz obra de péssima qualidade. Quando o cara rouba, eu não tô falando de ninguém, não vai me processar. Isso aqui tá vago, Nem né? precisa falar. Tá vago, não, tá vago. O tempo dirá. O cara faz show superfaturado, contrata empresa de Mimoso do Sul, que é uma empresa que a gente conhece que faz lá dentro, traz os shows que quer, traz bandinha, pam, 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 e o ferro, e o povo atrás. Eu vou falar uma coisa, o meu problema é só eu li. Eu acho assim, você sabe o que Adão e Eva fez de mais correto quando saiu do paraíso? Né? Comeu da fruta do conhecimento. Ainda bem que não comeu da vida eterna, porque é muito tempo para viver. Comeu da fruta do conhecimento, a Eva deu pro marido, come essa porcaria e vai saber. Porque também se o otário fica lá, o que tá acontecendo? Ah, não, Deus é bom. Não. Eu queria saber se Deus é bom, se não é bom. Eu vou comer essa porcaria da fruta do conhecimento. Eu li mais de 200 livros. E eu leio mesmo, eu gosto de ler, eu gosto de ter conhecimento. Porque ninguém engana um cara que lê. Falta pro povo cultura. Conhecimento. Mas não é esses livrinhos que distribuíram. Essas cartilhas que apareceram aqui em Marataízes, que meu filho tinha 50, que deram pro povo aí, que, né, o pessoal da saúde, deram as cartilhazinhas, lembra que é de educação? Sim, que custou uma nota preta, né? Uma nota preta isso aí. Isso aí não é essa cartilha, não. É livro. Livro é conhecimento. Esse pessoal fica lendo Bíblia o tempo todo. Bíblia é bom. Bíblia é maravilha. Lê a Bíblia, adora a Deus, vai na igreja. Agora, pega a Bíblia desde um canto, vai ler alguns outros livros, vai adquirir conhecimento, porque aí você não é enganado. Vai acompanhar o que o político que você escolheu está fazendo. Eu acho muito importante o Clévis ter vindo aqui hoje, trazendo esse manual da boa prática aí do parlamentar, do vereador, né? A função do vereador. Eu acho importante ter trazido isso aí, porque, ele vem amparado. E é isso que eu estou fazendo esse fechamento aqui, está na nossa hora, e dizer o seguinte: eu acho que a síntese, o final dessa história toda nossa aqui, dessa conversa nossa, é o seguinte: Marataízes tem jeito, não sei se vocês concordam, mas precisa de um bom gestor. Não tem um bom gestor, não adianta falar que não tem. Não. O cara não é competente. Né? Um cara que tem um monte de interrogações em cima dele hoje, nós queremos saber, porque a Polícia Federal não bate na minha casa. Bate na sua casa? Não bate na sua. Então, se bateu, se afastou, há algo de podre no reino da Dinamarca. Ele precisa explicar à população. Não adianta dizer, companheiro, eu não sabia de nada, eu não sei o que aconteceu, colocaram dinheiro no meu bolso. Não tem que abrir para a população falar assim, olha... abrir essa caixa preta aí. Mas não vai abrir também, não vai abrir. Então, é importante hoje a população de Marataízes saber que tem um governo que não é competente, é um governo que gasta muito, né? Não sei se gasta muito por incompetência ou por conivência, eu não sei. Né? Tem um governo, tem um prefeito,
né? Que é um perseguidor, que persegue quem não... Sim. Né? Nós temos aí... Eu sei que amanhã o Cleverson vai sofrer, eu não queria estar no lugar dele. Eu sou um afegão médio, nós somos do povo. Agora, ele é o cara que vai estar na livre. Amanhã os vereadores... vai dar entrevista àquele cara. Aquele cara é a tua avó, né? Só pra te avisar. Aquele cara é tua avó. Se eu tivesse medo de vereador e político, eu não fazia o que eu faço, não. O importante é vocês trabalharem, né? Cleverson vem aqui falar comigo, trocar ideia comigo, tá tudo de boa, né? Conversei com ele, vi que é um rapaz bem intencionado. Agora, você que tá aí falando, vem aqui, senta, pô. Vai explicar o que tá acontecendo. Cleverson disse que tem coisa boa que você tá fazendo, eu quero saber, né? Agora, a gente não sabe. A câmera não transmite, né, Luiz? Você tirou a transmissão da câmera, aí fica complicado, né, meu irmão? E nem nós podemos transmitir quando vamos lá. Vou começar com você o fechamento, agradecer, Roberta, a sua participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Deixar o microfone aí para suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito. Eu queria aqui, pena que a gente tem pouco tempo, falar de muita coisa. As mães de autista, Cleverson sabe, no município, estão sofrendo, implorando que o município faça alguma coisa. Acabou aquele negócio do dinheiro que dava? Nunca teve. Nunca aconteceu. Por isso que eu estou mencionando isso aqui. Cleverson sabe, elas já tiveram na Câmara. Itapemirim tem? Tem. Ainda tem. Para você ver. Eu queria muito, talvez em outra oportunidade, falar muita coisa aqui. Eu já falei da cesta básica que nunca chega, remédio que nunca tem. A cidade está um caos, isso não é de agora. Isso desde que Tininho botou os pés lá. Por quê? Mas tem festa. Não, sim. Mas, tem show. Mas quem que vive de pão e circo? Né? Você tá agradando quem com pão e circo? Né? Então, assim, eu precisava aqui falar de muitas coisas para dar voz ao meu povo, que muito me busca para me passar o que está sofrendo, o que está acontecendo, a repressão que os funcionários vivem, os agentes, a falta de EPI, os guarda-vida, é muita coisa. É a cidade toda precisando de socorro, o povo em si. Só que eu quero falar uma coisa, você falou sobre denúncia, eu vou tentar ser o mais rápido possível, eu não posso deixar de passar isso para o povo. Eu denunciei, sim, a gestão. Não foi uma vez só. Eu quero falar aqui de uma, né, e para deixar o povo curioso sobre as outras. Vou resumir. Em 2019, foi feito um contrato com a Prefeitura de Marataízes. Sabe para quê? Limpeza, né? Espera aí só um instantinho. Local devidamente licenciado para recebimento de resíduos. Rejeitos de Marataízes, serviços urbanos. Custou R$ 159.975. A empresa fez um contrato, isso não foi uma licitação, foi contratação por sistema de registro de preços. Agora vem a questão, esse cri-cri, grilo, que eu quero deixar na cabeça do povo, para o povo saber que, mesmo sendo só população cidadã, eu cobro, não só por mim, como direito de todos, com o maior prazer. Agora, vamos lá. A empresa nunca teve qualquer documento exigido para que ela fosse contratada até antes, com a data anterior à contratação. Nenhuma certidão? Não. Ela abriu o CNPJ no dia 4/11, no dia da contratação. Outra. Mas isso é de agora? Não, 2019. 2020. 4/11 de 2020. Agora, pasma. Vou te falar o detalhe mais importante. O endereço dessa empresa. Vamos ver se você sabe. Rua Coronel Marcondes de Souza, 408, Itapemirim. Sabe o que fica lá? O que tem lá? OAB. Ah, o endereço da OAB? Sim, é o endereço dessa empresa. O nome da empresa é... Peraí que eu anotei, gente, eu não estou conseguindo enxergar direito. RL Valadão Machado, 159 mil. E o fiscal desse contrato é o ex-secretário de Serviços Urbanos. Então, assim, essa é uma das denúncias que está... Qual o nome do secretário, você lembra? Wagner. Ah, é o Wagner. Pois é. Nada contra a pessoa dele. Mas o que é... É estranho, né? A gente tem que apurar. Em falar em apuração, a Justiça a Passos de Tartaruga está apurando isso e muitas outras coisas. Então, eu vou encerrar a minha fala aqui falando diretamente para o povo, Max. Pode falar. Tá diretamente para o povo. Quer mudar a realidade de Marataízes? Porque Marataízes tem dinheiro e não é para sempre. O royalties uma hora acaba. Quer mudar a realidade de Marataízes? A realidade do povo, que, segundo o Google, está ganhando 120 mil por mês, segundo o governo, né? Quer mudar? Para de eleger pinguço despreparado.
tá? Porque essa é a realidade. Desculpa, comigo não tem meio termo. Porque você não vê o prefeito na porta da AMA, no CRAS, em lugar nenhum. Você vê na porta dos botecos. Nada contra quem toma cervejinha, não. Nada contra. Mas o município precisa ser tratado e cuidado por alguém com responsabilidade, com competência. E não só prefeito, mas também vereadores. Comece a escolher representantes de verdade, não pessoas para sentar no colo do seu prefeito. Muito bem, tá bom? Muito bem. Obrigado, Roberta, sua participação. Por nada, eu que agradeço. Vamos falar agora com o Cleverson. Cleverson, obrigado também pela sua tranquilidade de vir aqui, trocar uma ideia comigo. Não é todo mundo que tem essa coragem, não. Você foi corajoso. E veio bater um papo comigo. Obrigado. E eu quero deixar o microfone para suas considerações finais também. Na verdade, eu que agradeço, né, o Max, esse convite para estar aqui. Acho que o parlamento vem do termo falar. Uhum. E se você se propõe a fazer parte de um parlamento, você tem que aproveitar cada oportunidade que você tem para falar. Uhum. Seja num podcast, seja num programa de TV, seja com o vizinho na sua rua, você tem que falar. E você tem que ouvir. Então, essa talvez seja a premissa de ser um bom vereador, um bom deputado, um bom parlamentar. É ouvir e falar, que é o que as pessoas esperam de você. Então, eu tenho seguido essa linha. Uso os meus canais pessoais, com alcance limitado que eles têm, e sempre que sou convidado, não acontece tanto assim, né? Eu não tenho muito dinheiro para gastar com isso. Com mídia, né? Então, sempre que sou convidado, eu me coloco à disposição. Tem muita gente que falou, naturalmente, porque vocês foram adversários em algum momento. Eu, particularmente, entendo. Era um momento político, né? Política. Passa. Política, adversários de hoje viram aliados claro. Amanhã, aliados de hoje viram adversários amanhã. Política hoje assim. Nós temos interesse mútuo. Sim, todo mundo política aqui. É assim. Então, assim que funciona. Eu separo muitas coisas. O prefeito, acho uma pessoa ótima de você sentar, tomar uma cerveja e conversar. Tenho minhas discordâncias administrativas. Acho que peca em diversos aspectos, acerta em outros. Não existe nenhum político que vai ser 100% bom e nenhum político vai ser 100% ruim. Eles vão sempre ser um pouco melhores, um pouco piores, e aí vai da avaliação de cada um. Meu formato de avaliação está deixando a desejar. Eu esperava mais, porque tem muito dinheiro. Lá em Vargem Alta, lá em Jerônimo Monteiro, que são municípios que têm arrecadação pequena, é muito mais difícil. Aqui não. Temos dinheiro. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós temos dinheiro. Com dinheiro as coisas acontecem. Com dinheiro as coisas acontecem. Na vida da gente, normalmente, quando você está com dinheiro, tudo anda. Tem recurso suficiente para realmente transformar a cidade numa cidade diferenciada. Hoje, Marataízes andou pouco diante do que eu acho, e é uma avaliação muito particular. Acho que você, pessoa da população, você faz a sua avaliação. E eu respeito. Olha, vai ter gente que talvez um dia você vai trazer alguém para entrevistar, que alguém vai falar que acha o governo maravilhoso. Sim. E tá tudo bem. Se for um comissionado, então... Não, mas esse é o ponto. Todo mundo tem o direito de se manifestar e dizer o que acha. Essa é a graça da A democracia é isso. A democracia é isso. É você falar. E eu tenho o direito de discordar. Claro. E eu tenho o direito de discordar, eu tenho o direito de questionar. Eu tenho, tipo assim, dentro de um campo respeitoso. Hoje, pelo menos, eu não vi em qualquer momento alguém falar qualquer coisa desrespeitosa. Dentro de um campo legal, ninguém fez uma acusação infundada ou uma acusação que você não possa provar. Dentro desse campo, o debate tem que acontecer. Ele precisa acontecer. E aí eu vou, só para concluir, no que o Roberto falou em diversas ocasiões. O povo precisa sair da inércia, zona de conforto. Da zona de conforto. Precisa sair. Não vai mudar o que você acha que está ruim. Eu acho que esse problema na cidade. Não vai mudar se você não for lá na prefeitura e dizer tem esse problema na cidade. For lá na Câmara e dizer tem esse problema na cidade. For lá na rede social e falar tem esse problema na cidade. Não adianta. Guardar para você que há um problema na cidade que você gostaria de ser resolvido vai te fazer mal. Claro. Vai te fazer mal. Então, fala. Não é pecado dizer que está errado. Mas eu sou servidor do município, eu posso falar? Pode, você deve, mais que ninguém. Mas fulano é estagiário da minha parente, é estagiário da prefeitura, eu posso falar? Pode, deve. Ninguém pode botar uma mordaça na sua boca e dizer o que você pode ou não falar. No dia que você aceitar isso, acabou. O que não pode é ser omisso. Não dá. Então, volto a agradecer. Se em outras oportunidades que me convidar, estarei aqui presente de novo. E eu não tenho problema de, vão te fazer pergunta capciosa.
Faça. Eu não tenho problema de responder pergunta capciosa, não. Muito menos eu. Amanhã vocês vão te chamar lá na rádio, onde o prefeito tem ali. Eu não recuso um convite para falar. Obviamente, quem fala o que quer, ouve o que precisa. Exatamente. Precisa. Ouve o que precisa. Geralmente é Isso assim. aí. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Porque você, igual você falou, amanhã você pode sofrer uma série... Possivelmente acontece. Retaliações, Possivelmente acontece. Mas eu tenho a tranquilidade de falar, eu não tenho ninguém nomeado na prefeitura que eu pedi para nomear. Eu não tenho qualquer vantagem. Esses dias aconteceu uma coisa que eu fiquei puta vida, que foi... O cara chegou, mas fulano, eu pedi, acho que foi na Secretaria de Serviços Urbanos, tirar o entulho de uma rua. Porque vai ficar complicado, né? Porque ele é contra o prefeito. Meu amigo, É um absurdo entenda isso. uma coisa, o idiota. Nenhum vereador, nem eu, nem ninguém, vai lá e bate na porta da prefeitura para falar, resolve um problema meu? Não, meu amigo, alguém me procurou e falou que tinha um problema. É alguém da população. É povo. Quando você diz isso não aí. para mim, você está dizendo não para o povo. Claro. E você acha que eu não vou levar para quem me perguntou e falar, olha, o cara lá da prefeitura lá falou que não vai te atender não, cara. Isso aí, é verdade. E aí, é verdade. você acha que é a mim que ele vai ficar chateado, comigo que ele vai ficar chateado, ou vai ficar chateado com o prefeito? Claro. Com o secretário? Claro. Então, tipo... Ninguém vai votar em você porque você tirou um entulho da rua Pois dele. é, tipo assim, é de uma ignorância você não entender que um dos papéis do vereador é ser intermediário e você dizer não é pra mim. Você pode dizer não pra mim quantas você quiser. Eu não vou deixar de fiscalizar por isso. Eu não vou voltar atrás e falar, não, a partir de agora, porque você não está me atendendo, eu vou recuar, eu não vou mais fazer o meu trabalho para você me atender. Não. Eu não faço. Eu não posso falar por outros, mas eu não faço. Então é a linha que eu pretendo continuar seguindo. São mais 2 anos de mandato. Eu tenho um respeito profundo pelos meus colegas. Eu entendo que não existe jeito errado de fazer política. Errado é não fazer política. Errado é não fazer política, é não discutir, é não Errado é participar. fazer politicagem. Sim, mas tipo assim, o seu colega faz de um jeito, você faz de outro. Quem tá certo? Na minha concepção, eu tô certo. Na concepção dele, ele tá certo. E tá tudo bem. Quando chegar a eleição, vão avaliar. Ele vai ser avaliado pelo que ele fez, eu vou ser avaliado pelo que eu fiz, o prefeito vai ser avaliado pelo que ele fez, cada um vai ser avaliado pelo que fez. E todo mundo pelo que não fez. E pelo que não fez também, principalmente. Principalmente. Tô aqui pra isso. Então, eu tô muito bem com isso. Amanhã você vai sofrer represália. Deixa fazer. Esteja ciente que você vai fazer e alguém vai... Toda ação gera uma reação. Se você está consciente que vai haver uma reação, faça. Acabou. Então é assim, e agradeço. Acho que esse canal é muito importante. Espero que o programa tenha bastante sucesso e longevidade e possa trazer realmente pessoas muito legais aqui do sul do estado para estar conversando, não só no campo político, no campo artístico, no campo cultural. Acho que... É importante. Eu tenho um podcast, a gente está parado por enquanto, mas eu também tenho um podcast que eu achei uma dinâmica muito legal, né? Essa coisa de entrevistar, batendo papo, é uma coisa maravilhosa. Muito legal, muito legal. Então, acho que esse canal é mais um canal em Marataízes que vem com um diálogo legal. Um diálogo que eu quero ver. Não é um diálogo que me forçaram a ouvir porque eu estava ouvindo rádio, ou me forçaram a ouvir porque eu estava vendo televisão, ou me forçaram... Não, esse eu estou procurando. Esse eu quero ver. É o conteúdo que você quer. Então é uma coisa que eu gosto muito. Então parabéns pelo seu programa. Ótima, gente, muito obrigado a todo mundo que participou. Infelizmente, nós tivemos um problema com a internet, mas a gente seguiu gravando, porque a gente vai postar esse vídeo na internet. Vamos compartilhar para as pessoas, que é importante todo mundo Isso aí, galera. ver aquilo que a gente falou aqui. Obrigado e até agora. Só no próximo ano, esse foi o último episódio. A gente volta agora a partir de janeiro, numa nova temporada e com muita gente boa por aqui. Obrigado e até a próxima, se Deus assim permitir.